Luto em Itaquera. A despedida que abalou a fiel torcida. Olá, fiel torcida. Que momento difícil estamos vivendo. Hoje, a Arena Corinthians está vestida de luto, e as lágrimas rolam entre os torcedores. Recentemente, o nosso amado clube enfrentou uma perda que ninguém esperava, a despedida de Sócrates, uma figura icônica e uma lenda que fez parte da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. O ambiente está pesado, e a paixão corintiana se transforma em uma mistura de tristeza e reflexão sobre a fragilidade da vida. O clima que se instalou em Itaquera é de pura emoção. O Corinthians sempre foi mais que um time de futebol, ele é uma instituição que carrega a história de milhares de torcedores, cada um deles com suas memórias ligadas a grandes vitórias e momentos inesquecíveis. Mas, neste momento, somos lembrados de que o futebol também é feito de despedidas. A notícia da partida de Sócrates reverberou por todos os cantos da cidade e do Brasil. O que poderia ser uma manhã qualquer se transformou em um dia de lembranças e homenagens. A fiel torcida sempre se destacou por sua paixão inabalável, e nesta hora de luto, estamos todos juntos, unidos pelo amor ao Corinthians e pela memória daquele que se foi. As redes sociais explodiram com mensagens de carinho e tributos, enquanto a arena, que já foi palco de tantas alegrias, agora se transformou em um espaço de reflexão. É impressionante como o futebol conecta as pessoas, e neste momento, vemos o poder desta conexão em ação. O que poderia ser apenas uma notícia, se transforma em um evento que toca o coração de todos nós. Os torcedores se reúnem para relembrar histórias, jogos e momentos marcantes. Sócrates deixou um legado que vai além das quatro linhas. Ele representa a garra, a determinação e o amor pelo Corinthians. Com certeza, muitos têm suas histórias pessoais ligadas a ele, e essa conexão gera um sentimento ainda mais profundo de perda. O barulho da torcida, os gritos de alegria e as comemorações se misturam às lágrimas e à saudade. Um ícone se despediu, mas sua memória viverá para sempre na fiel. É um momento de reflexão. O que Sócrates significou para nós? Como ele nos inspirou a acreditar, a nunca desistir, mesmo nas adversidades. Ao longo de sua trajetória, ele nos ensinou que o Corinthians é mais que um clube, é uma família. E essa família está de luto. O que podemos fazer para honrar sua memória? Como podemos continuar a lutar pelas cores alvinegras que ele tanto amou? Essas perguntas permeiam nossas mentes enquanto tentamos lidar com a dor da perda. Não há como negar que a paixão corintiana é intensa, e momentos assim nos lembram da fragilidade da vida. A fiel torcida é conhecida por sua força, e agora precisamos nos unir ainda mais, compartilhar nossas memórias e continuar lutando em honra àquele que nos deixou. As conversas nas arquibancadas, as manifestações nas redes sociais e o silêncio respeitoso que se faz presente em cada canto da arena falam mais alto que palavras. Neste momento de luto, somos chamados a refletir sobre o que significa ser corintiano. A fiel é indomável, e mesmo em meio à tristeza, encontramos força uns nos outros. Por isso, convido você, torcedor, a compartilhar suas memórias, suas histórias e suas homenagens. O que Sócrates significou para você? Como suas atuações marcaram sua vida? Vamos usar este espaço para celebrar sua vida e seu legado, mantendo viva a chama do amor pelo Corinthians. O impacto emocional da perda, como a fiel reage ao luto agora, vamos explorar como essa perda impactou não apenas a história do clube, mas também a vida de cada torcedor. A fiel torcida é conhecida por sua paixão, e essa paixão se transforma em uma força avassaladora em momentos como este. A tristeza, embora pesada, é também uma oportunidade de união e fortalecimento dos laços que nos conectam. O que estamos vivendo vai muito além da dor, é uma reafirmação do que significa ser corintiano. Quando a notícia da despedida desse ídolo ecoou, as reações foram imediatas e intensas. Torcedores se reuniram em vigilâncias, acendendo velas em homenagem a ele e contando histórias de suas conquistas e momentos marcantes. O que poderia ser um momento sombrio se transformou em um tributo coletivo, onde a fiel pôde expressar sua dor e, ao mesmo tempo, celebrar a vida que foi vivida em prol do Corinthians. É interessante ver como, em meio à dor, encontramos força na comunidade que construímos. As redes sociais se tornaram uma plataforma de solidariedade.
Hashtags como hashtag luto corintiano e hashtag obrigado ídolo foram usadas por milhares de torcedores, que compartilharam fotos, vídeos e recordações. O sentimento é unânime, a perda do ídolo é sentida por todos, e a dor é compartilhada como um verdadeiro símbolo da nossa unidade. É incrível como o futebol e a paixão pelo Corinthians têm o poder de conectar pessoas, mesmo em momentos de tristeza. Lá no fundo, cada torcedor sabe que essa figura icônica representava algo muito maior do que apenas um jogador. Ele era a personificação dos sonhos, das vitórias e da superação. Sua trajetória dentro do clube é um reflexo da jornada de muitos torcedores que enfrentaram desafios e dificuldades. Assim, a perda se torna um chamado à reflexão sobre o que temos e o que queremos preservar. Conectar-se com essas memórias é uma forma de curar a dor e manter seu legado vivo. Neste cenário, surge uma pergunta: como podemos honrar a memória desse ídolo? A fiel torcida tem um papel importante nesse momento. Podemos criar um movimento de apoio e amor ao Corinthians, reforçando a ideia de que somos todos parte de uma grande família. É hora de transformar a dor em força, e a união em ação. A paixão pelo Corinthians vai além do campo, e neste instante, precisamos mostrar isso. As homenagens vão além das redes sociais, elas também se manifestam em cada canto da arena. Durante os jogos, a fiel pode fazer 1 minuto de silêncio, ou até mesmo fazer uma homenagem nas arquibancadas, levantando faixas e bandeiras em homenagem a esse ídolo que sempre vestiu a camisa alvinegra com amor. Cada gesto é uma forma de mostrar que a memória dele viverá na história do clube e na paixão inabalável da torcida. A emoção é palpável, e a cada dia que passa, as histórias sobre ele se multiplicam. As lembranças de suas jogadas fantásticas, os gols que nos fizeram vibrar, os momentos de superação e dedicação se tornam fontes de inspiração para todos nós. A fiel torcida, em sua essência, é um reflexo de suas emoções, e agora, mais do que nunca, precisamos lembrar que a força do Corinthians reside em sua torcida. Então, torcedor, como você tem lidado com essa perda? Quais são suas recordações? Vamos juntos compartilhar essa dor e tornar essa memória eterna. A união faz a força, e é assim que homenageamos aqueles que nos deixaram. Comemoremos sua vida, seu legado e tudo que ele representou para o nosso Corinthians. A história de quem partiu, legado e contribuições ao Corinthians. Ao falarmos sobre a despedida desse ídolo, é imperativo relembrar sua história e as contribuições que ele fez ao nosso amoroso Corinthians. Ele não era apenas um atleta, era um símbolo de perseverança, luta e paixão. O impacto que deixou no clube e na vida dos torcedores é incomensurável. Vamos mergulhar em sua trajetória e ver como cada capítulo de sua vida se entrelaçou com a história do Corinthians. Desde o momento em que ele vestiu a camisa alvinegra, ficou claro que ele tinha um talento excepcional. Suas habilidades em campo eram inegáveis, mas não era só disso que ele vivia, seu amor pelo Corinthians transparecia em cada ação. Ele não apenas jogava futebol, ele personificava o que significa ser corintiano. Com uma garra inigualável, ele inspirou cada um de nós, mostrando que a determinação e a paixão valem mais que qualquer troféu. Um dos momentos mais marcantes da sua carreira foi aquele gol decisivo em um clássico contra o rival. Aquele momento não foi apenas a vitória em si, mas a forma como ele celebrou, com os braços abertos, convidando a fiel a se juntar a ele na alegria. Esse momento se tornou parte da nossa memória coletiva, e cada vez que lembramos, sentimos o coração acelerar. O impacto que ele teve nas arquibancadas é um exemplo do que o amor pelo Corinthians pode fazer. Além dos gols e das jogadas mágicas, ele era um líder natural dentro e fora de campo. Seu papel como capitão transcendia as 4 linhas, ele era o tipo de jogador que sempre levantava os companheiros, que acreditava na força do grupo e na união da torcida. Isso é algo que todos devemos levar em consideração, o legado dele vai muito além dos números. Cada vitória, cada lágrima, cada aplauso e cada grito de "Vai, Corinthians", eram parte do seu cotidiano. Seus feitos não se limitaram apenas ao jogo. Ele também teve um papel fundamental em algumas campanhas sociais que o Corinthians abraçou. O ídolo sempre esteve à disposição para ajudar e inspirar jovens que sonham em um dia vestir a camisa do Timão, mostrando que, com dedicação e amor, é possível alcançar grandes objetivos.
Essa conexão com a comunidade e com os jovens torcedores foi uma das suas contribuições mais significativas. É vital que, neste momento de tristeza, reflitamos sobre a importância de reconhecer e celebrar o legado que ele deixou. Que tipo de impacto ele teve na sua vida pessoal? O que você aprendeu com ele? Cada um de nós tem uma história ou uma lembrança que pode se tornar uma homenagem viva. A forma como ele se pôs a serviço do clube e da torcida deve servir de inspiração para todos nós. Enquanto a fiel torcida chora sua perda, é fundamental que celebremos as vitórias que ele nos proporcionou. Que tal se reunirmos para contar histórias sobre ele? Criar um mural de memórias na arena? Essas pequenas ações podem fazer uma enorme diferença. Ao honrarmos sua memória, ajudamos a solidificar a história do Corinthians e a manter viva a memória daquilo que ele representou. Com o tempo, o que fica não é apenas a dor da perda, mas a lembrança de tudo que ele conquistou. A grandeza do seu legado reside na força e no amor que ele gerou dentro de cada um de nós. Vamos cultivar esses sentimentos e deixá-los florescer. Que cada torcedor possa sentir que, embora ele tenha partido, sua essência e suas lições continuarão a viver dentro da fiel. O futuro do Corinthians. Como a despedida pode influenciar a temporada e agora, chegamos a um ponto crucial. O que essa despedida significa para o futuro do Corinthians? A perda de um ídolo abala não apenas o coração da fiel, mas também pode gerar um impacto profundo na equipe e em sua performance nas competições. O ambiente dentro do clube, marcado pela tristeza, pode ser um desafio, mas também uma oportunidade de renovação e superação. Com a ausência desse grande jogador, a equipe precisa se reinventar. A dor da perda é um desafio que pode se transformar em uma força motriz. Quem se levantará para assumir a responsabilidade e liderar o time, refletindo o espírito desse ídolo? Jogadores que talvez nunca tenham sido vistos como líderes agora precisam se posicionar, e o corpo técnico deve trabalhar para que essa transição aconteça de maneira suave e inspiradora. O Corinthians sempre foi sinônimo de superação. Em situações adversas, conseguimos nos unir e encontrar força nas dificuldades. A memória desse ídolo deve ser um combustível para a equipe, uma luz que guiará cada passo na nova temporada. A fiel torcida deve continuar a apoiar a equipe, mesmo nas horas de carência. A pressão será maior, mas a paixão da torcida é capaz de transformar a dor em motivação. Em momentos de crise, o Corinthians já mostrou que pode se reinventar e ressurgir das cinzas, e é exatamente isso que precisamos agora. A nova temporada promete ser desafiadora, e a pressão para conseguir resultados positivos só aumentará. O clube deve trabalhar em conjunto para garantir que a memória desse ídolo se torne a força motriz por trás de cada treino, cada jogo e cada vitória. Além disso, é fundamental que os jogadores mais jovens se inspirem na trajetória desse ídolo, entendendo que a camisa do Corinthians carrega um peso emocional e simbólico que é único. Com a saída dele, o clube pode ver surgir novas lideranças. Jogadores que antes estavam sob a sombra do ídolo terão a chance de brilhar. Essa situação pode gerar um clima de competitividade saudável, onde todos buscam se destacar e honrar a memória de quem se foi. A fiel torcida sempre apoiou novos talentos e agora é o momento de abraçar essa missão. Precisamos ser pacientes e acreditar que as novas gerações também têm potencial para nos levar a novas conquistas. E claro, a direção do clube também deve estar atenta a essa transição. Contratações inteligentes e uma estratégia bem definida são essenciais para que o Corinthians continue a brigar por títulos. A história do clube é repleta de reviravoltas e surpresas, e essa pode ser mais uma oportunidade de mostrar que, mesmo em meio à dor, seguimos lutando. Assim, fica a pergunta: como você acredita que o Corinthians deve se organizar para honrar a memória desse ídolo e seguir em frente? É o momento de nos unirmos e darmos apoio à equipe, mostrando que somos mais fortes juntos. A caminhada não será fácil, mas a fiel torcida é conhecida por sua resiliência. Vamos erguer a voz e apoiar cada jogador que entrar em campo, lembrando que estamos todos juntos nessa jornada. O Corinthians é um time que nunca desiste, e é assim que devemos seguir em frente, sempre com a cabeça erguida e o coração cheio de amor por nosso clube. Reflexões e esperanças. O que a fiel pode aprender com esta tragédia? Chegamos ao nosso último capítulo, um momento de reflexão profunda sobre a perda que abalou a fiel torcida.
A vida é feita de altos e baixos, e a despedida desse ídolo é um lembrete de que o tempo é precioso. Como torcedores, é nossa responsabilidade honrar sua memória e levar adiante os ensinamentos que ele nos deixou. O que podemos aprender com esse momento de dor e transformação? Primeiramente, devemos lembrar que cada jogador, a cada jogo, tem o poder de impactar vidas. O ídolo que partiu nos ensinou que a paixão deve ser acompanhada de dedicação e amor. Cada um de nós, torcedores, deve se comprometer a apoiar o Corinthians incondicionalmente, em todas as circunstâncias. A vida é feita de desafios, e a maneira como enfrentamos esses desafios define quem somos. A história nos ensina que, mesmo em momentos de dor, podemos encontrar esperança. Precisamos nos lembrar das vitórias passadas e de como superamos dificuldades antes. A Fiel sempre foi um exemplo de superação, e agora, mais do que nunca, temos a chance de mostrar essa força. Vamos nos unir para apoiar o Corinthians em sua jornada, trazendo à tona o que há de melhor em nós. Além disso, esse momento nos convida a valorizar e celebrar as pessoas que amamos. O nosso ídolo pode ter partido, mas sua memória e suas lições continuarão vivas em nossos corações. Que possamos olhar para os lados e perceber a importância de cada membro da nossa família corintiana. O amor e a paixão pelo Corinthians são sentimentos que nos conectam, e precisamos nutrir essa conexão a cada dia. E aqui, é fundamental ouvir a voz da Fiel. Muitos torcedores têm compartilhado suas histórias, lembrando-se de como o ídolo impactou suas vidas. Um torcedor, emocionado, contou como as jogadas do ídolo inspiraram a nunca desistir em momentos difíceis. Outro lembrou que o amor pelo Corinthians é um laço que une gerações, e que a memória do ídolo deve ser um guia para as novas promessas do clube. Essas histórias são um testemunho da força que o Corinthians representa na vida de cada um de nós. Finalmente, devemos nos lembrar que a vida é feita de ciclos. Embora a despedida traga tristeza, ela também abre espaço para novas histórias e novas conquistas. A fiel torcida sempre acreditou na força do Corinthians, e essa crença é o que nos mantém vivos e apaixonados. Vamos seguir em frente, sempre olhando para o futuro, mantendo viva a memória de quem se foi, enquanto celebramos o que ainda está por vir. A pergunta que fica é: como você planeja honrar a memória desse ídolo e continuar a apoiar o Corinthians? O que esse momento de luto ensinou a você sobre amor, dedicação e a força da comunidade? Vamos continuar a conversa nos comentários e mostrar que a fiel torcida é indomável, mesmo nas horas mais sombrias. Juntos, vamos seguir em frente, porque a história do Corinthians é apenas uma parte da nossa própria história, e ela continua a ser escrita. Obrigado por estar conosco nesta jornada, fiel torcida. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas histórias nos comentários. A paixão corintiana nunca acaba, e juntos, somos mais fortes. Até a próxima!